torcida. A informação que nós temos aqui é que o estádio vai estar lotado. Isso, por si só, já traz uma outra motivação para o adversário. Mas é como eu te disse antes, disse a vocês antes, o adversário foi muito bem estudado, como sempre se faz, como a comissão técnica trabalha muito. O Vanderlei trabalhou intensamente todas as situações de jogo, sob a nossa ótica, sob a ótica do adversário, e nós esperamos, obviamente, um jogo muito difícil. Eu sei que isso é um lugar comum, mas é a realidade. Eles têm um time com jogadores experimentados, com jogadores que têm muita capacidade de leitura de um jogo como esse, de Libertadores, mas o Grêmio está preparado para o que vier pela frente. O Rui Costa tem uma reunião com o Luxemburgo, a gente vai liberá-los, não sem antes agradecer a sua participação aqui conosco, você mais do que com a Band e com os donos da bola, Rui, está falando com um torcedor do Grêmio que está ansioso por esse jogo tão difícil hoje aí em Bogotá. Muito obrigado pela sua participação e bom jogo, boa sorte para o Grêmio hoje à noite aí contra o Santa Fé. Obrigado, um prazer falar com vocês. Eu aproveito a ocasião para dizer ao torcedor do Grêmio que ele fique confiante, que ele torça intensamente para todos nós aqui, mesmo que à distância, porque tudo que era possível fazer nós fizemos, se trabalhou muito nesses dias que estivemos aqui, e eu tenho absoluta convicção que o Grêmio sai daqui hoje classificado. Um abraço, Rui. Um abraço, tudo de bom para vocês. Daqui a pouco teremos o Wagner Martins atualizando as informações do Grêmio. Eu não sei se o nosso entrevistado, Ribeiro, vai responder uma pergunta sua, mas fica à vontade, aí o tempo é teu, pergunta para o D'Alessandro. Ele é muito educado, muito gentil, mas ele também é um sujeito epidérmico, viu? Então fica bem distante dele aí. Ia ser lindo. Ia ser lindo. Que nem com o William na final da Copa do Brasil. Vai lá, diz tudo que tu diz aqui, não tá? Eu tô anotado o que ele falou. Diz que ele é um jogador comum, que ele é mais ou menos. Fala agora. Não é, já disse nos corredores para ele aqui, não tem nenhum problema. Vamos ver se tu é homem ou tu pipoca. O meu conceito de craque é um pouco diferente. O Baldasso, por exemplo, é o fanzoca do D'Alessandro. Eu respeito. Fanzoca. E eu sou um pouco mais crítico. O que eu vou fazer? Para mim, ele não é craque. Ele é um jogador referencial, ele é um importante para o Internacional, ele é decisivo como foi ontem, mas não é craque. Eu não vou mentir, eu tenho convicção, não tem problema nenhum. Mas eu falei, a gente teve uma conversa no corredor. E tu perdeu a oportunidade de dar... Não, mas o que eu falei para ti? O que eu falei para ti? Falou assim, craque para mim quem é? Neymar, Ronaldinho, Messi. Para mim nem é Só isso. que não é culpa minha se o Baldasso falar que eu sou craque. Não é culpa minha. Dale, deixa só para colocar as coisas nos seus devidos lugares e já encaminhar uma pergunta para o D'Alessandro. D'Alessandro, desde que chegou no Internacional em 2008, é o melhor jogador que atua no Rio Grande do Sul. O D'Alessandro e esteve em várias dessas oportunidades nos últimos anos como melhor jogador da América, inclusive escolhido desta forma. O D'Alessandro para mim, eu comecei a acompanhar futebol em 82, mais ou menos, eu não vi o Inter da década de 70. O D'Alessandro é o melhor jogador que eu vi com a camiseta do Internacional desde então. Para mim, o D'Alessandro é o terceiro maior jogador da história do Internacional. Só atrás de Falcão e Fernandão. Embora tecnicamente ele seja superior ao Fernandão. É que o Fernandão teve uma importância diferente. E este D'Alessandro, que retoma uma condição técnica maravilhosa em 2013, não é convocado para a seleção argentina. Eu quero saber do D'Alessandro se ele brigou com alguém lá, se ele deu um soco em alguém. Não pode o Di Maria, que é esse sim, um jogador médio, está na seleção argentina como referencial, e o D'Alessandro está de fora. O que tu fizesse, D'Alessandro, para não ser o craque dessa seleção ao lado do Messi? Tu joga muito, hoje a seleção argentina tem... Obrigado pela palavra. Não, mas eu acho que é trabalho, né? Eu fui convocado aquela vez, em 2011, no jogo da Argentina-Brasil. Só que eu saí a final da Recopa com o Independente 5 minutos antes, porque tinha sentido um pouquinho o posterior da coxa. Aí não consegui ir e daquele então eu não fui mais convocado, né? O Sabella falou essa semana aí que sempre gostou do D'Alessandro, mas que a posição dele ele não usa muito. Eu acredito nele, acredito no meu trabalho também, acredito que a esperança minha de voltar à seleção continuem vivas aí e que eu possa ter essa chance. Eu já fui parte da seleção, esse gostinho de jogar para teu país é o melhor que tem no futebol. Mas eu tenho um sonho de jogar o Mundial, né? Que eu não joguei o Mundial ainda. Eu joguei Copa América, Olimpíada, mas o Mundial não, e essa chance espero com muita força. Para jogar no Brasil, né? O Baldasso só não disse que ele é mais importante para o Internacional. A gente discutiu isso no programa, no Jogo Aberto ainda, do que o Messi é para o Barcelona. Não que ele jogue mais que o Messi,
Mas é uma questão que o Internacional não tem a estrutura do ponto de vista de qualidade técnica que o Barcelona tem. Então, quando o D'Alessandro fica ausente do time do Inter, aí é um desfalque, é um time que depende dele de uma maneira que o Barcelona, é claro que depende do Messi, mas não com a mesma proporção. E que ele joga mais que o Cristiano Ronaldo, que é verdadeiro. Não, sim, Isso, quando eu disse aqui no programa, o Ribeiro Neto quase infartou. Eu vi esse programa, eu vi esse Ele programa. joga mais que o Cristiano Ronaldo. O que eu posso falar? Pô, mas o Cristiano Ronaldo tem mídia e tal. Me desculpa, tu tens anos de experiência, mas esse programa aqui não é dado a obviedades, né, o Meneghel? Que joga mais que o Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe. Vamos lá, Chico Garcia, vamos falar da Caoa. Pois é, Não, tu não tem minutos de não defesa. tenho. Caoa, amanhã tu fala mal do D'Alessandro. Tá? Vai lá, Chico Garcia, Caoa Consórcio. Recado muito importante, Meneghete. Olha só, para ter um Hyundai Elantra zerinho, você precisa fazer um plano do consórcio Caoa com parcelas a partir de R$ 342,56 por mês. Olha bem para esse Elantra 2.0. Não é lindo? Além de lindo, já vem com um novo motor flex com 178 cavalos. E ainda tem GPS com todos os mapas do país, tela de LCD de 7 polegadas, ar-condicionado dual zone. É demais. O que já era completo agora ficou perfeito. Tá esperando o quê? Parcelas, vou repetir, de apenas R$ 342,56 por mês, com 80 meses para pagar e sem juros nenhum. Não perca tempo, meu amigo, ligue agora mesmo para 3003-9745 ou então acesse caoaconsórcios.com.br. Repetindo, ligue agora para 3003-9745. Só a Caoa ajuda você a realizar o seu sonho. Caoa Consórcios, seu carro novo agora mesmo. Muito obrigado, Chico Garcia. Caoa Consórcios, imperdível. Dia 13 de julho. Dia 13, anota aí, ô Baldasso. Esta é a data em que D'Alessandro voltará a vestir a camisa do River Plate. Com essa informação importante, hein? Já com 35 mil ingressos vendidos para o Monumental de Nunes. Dia 13 de julho, o D'Alessandro volta a vestir uma linda camisa, não tão bonita quanto a do Estudiantes La Plata, que é o grande clube de futebol argentino, né? O D'Alessandro veste novamente a camisa do River. Tô certo ou tô errado? Tomara que eu possa ter essa chance de ir, né? A gente vai ter que, perto da data, vou ter que falar com o clube, mas é a despedida de um jogador que para o River, pela história do clube, é um dos mais importantes, que é Ortega, é Ariel Ortega. Ele vai fazer um jogo de despedida no Monumental. Tenho orgulho de ser convidado, falei com ele a semana passada. E bom, vou fazer de tudo para estar aí com ele. Eu acho que merece. Eu aprendi muito com ele no River, joguei com ele, um jogador impressionante, como pessoa e como atleta. Então, o que menos posso fazer é tentar estar aí esse dia. É um jogo festivo, claro. Vai acontecer em Buenos Aires para a despedida do Burrito Ortega, jogador da seleção argentina, jogador histórico do River Plate. Francescoli está nessa festa, o Astrada, o Buffon foi convidado também, o D'Alessandro, De Michelis, Mascherano também foi convidado. Só craque. Saviola, Aymar, Ronaldinho também, eu acho que ele queria convocar. Deixa eu aproveitar essa situação. D'Alessandro, você já está na sua 6ª temporada no Internacional. E a gente sabe do assédio não recente do River em contar com o seu futebol, para de repente até fazer uma despedida, aproveitando, né, esse assunto. Você já chegou a conversar com a direção do Internacional para daqui a pouco encerrar o seu ciclo? Você tem contrato até 2015, mas já pensou em daqui a pouco, já está pensando na despedida também do Inter, que é o seu clube que você ganhou tanta coisa? Você pode repensar a sua vida no Inter no final do ano, por exemplo? Eu desejo, Baldassi, é isso? Só que tem uma coisa que para mim é importante, que eu emocionalmente não estou preparado para sair do clube ainda. Não tá? Não. Forte isso. Eu não estou preparado. Por que, D'Alessandro? Porque vivi muita coisa no clube. Eu me apeguei muito ao clube, às pessoas, a Porto Alegre, ao torcedor, aos empregados. Então é complicado. Ô, D'Alessandro, tem a questão do Beira-Rio também, né? Eu acho que o jogador... Vocês estão passando um sufoco esse ano que é jogar fora do Beira-Rio. É um sacrifício. Você não gostaria de jogar pelo menos meia temporada, uma temporada no Beira-Rio inaugurado, o estádio da Copa do Mundo? Seria muito bom, seria muito bom. O que no começo do ano ia ser uma complicação. Claro que continua sendo, mas agora ficou um pouquinho mais do lado porque a gente ganhou o Gauchão e claro que quando tu ganha... aquele assunto se esquece, mas
tá puxado, tá difícil, mas a gente não reclama. A gente sabe que em Caxias, nos jogos do Gauchão e finais, o torcedor compadeceu muito, lotou o estádio, apoiou, acompanhou o time e nós precisamos deles. E se for assim, a gente vai continuar jogando em Caxias. A gente não tem preferência nenhuma. Eu falei uma vez, nós temos que fazer o esforço, o mesmo que faz o torcedor. O torcedor vem de longe, viaja 500 quilômetros, paga o ingresso. O torcedor de Porto Alegre vai para Caxias assistir o jogo, então a gente, se tiver que viajar 2, 3 horas, vai ter que viajar e focar em que a Caxias vai ser nossa casa até que no momento que a gente possa jogar no Beira-Rio. Ribeiro. Bom, é inegável que você tem muitos fãs do seu futebol, né? Agora, é inegável também, D'Alessandro, e talvez não sejam muitos, mas eu me incluo, alguns críticos em relação ao seu temperamento, que é epidérmico, que isso às vezes é muito bom, mas às vezes vira o fio, né? E em determinado momento você chegou, mas eu estou muito velho para mudar. O Dunga está te mudando ou você não tem jeito e o pessoal vai ter que ser administrado isso conforme a ocasião, o fato que aconteceu dentro de campo? Não, mas se meu pai e minha mãe não me conseguiram me mudar até hoje, eles me fizeram de uma maneira que eu peguei o caráter de meu pai, a minha mãe um pouquinho mais calma, mas mesmo assim, ela também é, como tu falaste, epidérmica, assim, é meia revoltada. Mas eu acho que não vou mudar. Eu já falei, eu continuo. Eu sei que por momentos isso complica o grupo, complica o time dentro de um jogo, mas tenho que me controlar, tenho a obrigação de me controlar, até porque sou uma referência hoje no grupo, assumo como tal essa referência, sou um exemplo para gente nova que vem surgindo das categorias de base, tenho que ser um exemplo. Então, eu tenho que me controlar. Por momento, claro que quando não me controlo é um erro, é espontâneo. É um erro que eu tenho que não pode acontecer mais. Mas eu não posso prometer isso. Porque os caras, a situação é tão Depois do grave. Baldasso, a Mauri Freitas com o pessoal de casa. A situação é tão grave pelo seguinte: primeiro, os caras batem em ti e vão continuar batendo. E batem mais ainda porque sabem que tu daqui a pouco tu reage. Os árbitros te perseguem. Isso já está claro também. Quando é D'Alessandro, o cartão amarelo já está saindo do bolso aqui. Os tribunais... Já tem um com o nome dele. O tribunal te persegue. Te deram uma punição no jogo contra o Rio Branco, foi uma das punições mais absurdas do futebol brasileiro. Mas isso ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu. Então, Até cara... porque o Testinha foi absolvido. Pô, tu vai jogar no Acre, o Testinha tá te provocando. Se tu não controlar isso, tá todo mundo querendo te ferrar, cara. Não, mas eu acho que tem parte de culpa minha também. Eu assumo a minha parte, que é não entrar nesse jogo sabendo de que antes do jogo, e a gente já falou isso, o Dunga falou e os dirigentes também falaram antes do Acre que já tinha um boato que alguém ia me procurar dentro do jogo, que a marcação ia se reversar em diferentes jogadores do time dele, mas infelizmente aconteceu isso. Não tem como controlar a vezes dentro do jogo, a adrenalina está lá em cima, está mil, e não tem como controlar, mas eu assumo a parte de culpa e eu tenho culpa quando acontecem essas coisas. Desde que ele colocou o jogador de 1,85 m para correr no Beira-Rio, em 2009, na final da Copa do Brasil, que foi o Williams, o William, que a gente conhece daqui, zagueiro do Corinthians, ali eu acho que a imagem ficou marcado, esses jogadores. Esse baixinho é temperamental, ficou essa marca no D'Alessandro, e ele é um jogador temperamental e reconhece isso. Mauri Freitas, pessoal de casa participando conosco, por favor. As nossas redes sociais hoje estão bem movimentadas, principalmente pelos fãs do D'Alessandro. Inclusive a Regina Correia e a Kelly, elas são irmãs do D'Alessandro e elas têm um fã-clube teu. E elas questionam, elas te perguntam como tu te sentes sendo um ídolo da nação colorada, sendo o principal jogador de confiança do torcedor. Orgulho. Eu me sinto muito orgulhoso de ter chegado num clube que me acolheu muito bem, que me deu tudo. E que eu consegui retribuir esse carinho com trabalho e com título, né? Você sabe que o futebol, se tu não ganha, não fica na história de um clube. Tem que ganhar, tem que ficar marcado isso. E graças a Deus,